Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Isaías Garcês aqui falando novamente, consultor e instrutor de Business Intelligence, e vamos dar início então a um novo vídeo sobre os primeiros passos com o Power BI, onde dessa vez faremos nosso primeiro relatório, tá bom? Bom, iniciar relatórios com o Power BI, você deve preferencialmente utilizar o Power BI Desktop. Embora o Power BI Online, o Power BI Serviço tenha recursos para isto, eu sempre recomendo o Desktop por conta do maior poder de desenvolvimento dele, tá bom? Vou fechar aqui essa telinha, que eu não quero mexer com ela agora, e começar um relatório no Power BI Desktop, gente, sempre vocês vão, ou praticamente sempre, utilizar o recurso do obter dados. No obter dados, vocês têm aqui mais de 80 conectores disponíveis para carregar dados para o Power BI, tá? Eu vou usar, então, o conector do Excel, um dos conectores mais utilizados, ou uma das fontes de dados mais utilizadas em ambientes organizacionais, e eu vou carregar aqui uma planilha que eu tenho salva de avaliações de satisfação, tá bom? Antes de terminar a conclusão de carregamento da planilha, a planilha ela é essa daqui, tá? A gente tem aqui no Excel uma pasta, né, que está nomeada como Sheet 1. Existe também uma tabela aqui, esse espaço está formatado como tabela. E aqui eu tenho mais ou menos umas 700 linhas de avaliações de satisfação com atendimento de uma instituição, tá bom? Então, ó, cada linha dessa daqui é uma avaliação, ok? E eu quero fazer um relatório sobre essa avaliação de satisfação. Então, vamos lá para o Power BI. Eu vou escolher aqui, olha só, o Power BI faz distinção entre Sheet 1, que é a planilha, de fato, tá bom? Aquela aba que a gente viu ali embaixo, e a Table 1. Essa table é a tabela que existe aqui na formatação dos dados, certo? Tem aqui tabela, olha, tabela 1, ok? Sempre que tiver tabela, o ideal vai ser você selecionar a tabela para não pegar espaços em branco. Mas uma vez que você tenha carregado esses dados, dentro do Power BI, esses dados vindo de tabela ou de planilha, ou de CSV, ou de TXT, ou de banco de dados, eles vão se comportar da mesma forma. Eles serão uma visão tabular de dados, olha, dentro do Power BI, tá bom? Vou renomear aqui como avaliação. Para renomear uma tabela, basta avaliações. Pronto. Bom, e a partir dessas avaliações eu vou conduzir, então, as minhas análises de maneira muito parecida com o que a gente faz com tabelas dinâmicas, tá bom? Temos aqui os campos e aqui eu posso montar visuais com esses campos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma coluna para fazer a contagem de avaliações, né? No Excel, a gente poderia ter feito aqui uma coluna de lado com o número 1 para somar essa coluna e saber quantas avaliações nós temos, não é isso? Mas lá na tabela dinâmica, e aqui também nós vamos ter esse truque de fazer o seguinte, olha, eu vou chamar um visual de cartão e nesse visual vou jogar aqui a coluna ID. Quando eu jogar a coluna ID, vai acontecer a soma desses IDs, tá? Mas eu posso também pedir, olha, uma contagem, né? Até o Power BI já fez, já entendeu como uma contagem aqui, mas eu poderia pedir soma, ou dependendo da versão do Power BI que você está utilizando, vai acontecer uma soma, vai vir dessa forma, 265 mil, mas não é isso que a gente quer ver as respostas, então nós devemos fazer contagem. Aqui temos ainda o recurso de contagem distinta, e aí cuidado ao utilizar isso, né, a contagem distinta, se um cliente preencheu a avaliação 2 vezes, ele vai ser contado somente uma vez, tá bom? Mas eu quero mesmo é a contagem do ID e eu posso nomear aqui como respostas ou avaliações do meu formulário, tá bom? Além das avaliações, eu quero ver também uma média de uma questão que nós temos aqui, que é uma questão de resposta numérica. Essa questão aqui, tá bom? Essa questão não está como número, eu vou formatar ela como número para que eu tenha condições de fazer uma média, tá? Então, eu selecionei aqui a coluna, olha, com a probabilidade de você recomendar o grupo portfólio, e em seguida eu fui em modelagem e transformei ela em número inteiro. Existem outras maneiras de se transformar os dados, outros recursos de transformação de dados, mas eu não vou abordar isso ainda, tá bom? Eu vou pegar, então, essa coluna, qual a probabilidade, né, de você recomendar a um colega, e então eu vou usar então essa coluna para ser visualizada
com o nome do curso, tá bom? Foram realizados pela instituição e eu quero saber, então, onde que a recomendação está melhor, tá? Mais uma vez aqui, olha, eu tenho a soma. Por padrão, o Power BI faz soma, tá bom? Quando nós utilizamos uma coluna numérica nos visuais. Mas eu vou mudar, então, para a média, ok? Então, olha, o curso de BPMN, ele tem a melhor recomendação média aí dos usuários, tá bom? Tá aqui o curso de Power BI também com 9,42. Na verdade, todos os cursos aqui têm uma média muito alta, o mais baixo é 7, ok? Bom, feito isso, né, a gente pode fazer outras avaliações aqui, como, por exemplo, a quantidade de avaliações por período, né, um gráfico de linhas aqui, mostrando quando nós estamos tendo mais ou menos avaliações, tá? Contagem aqui, e vou nomear como resposta. E essas respostas por data hora de conclusão, e eu posso navegar aqui para ver diariamente, nós temos avaliações aqui desde julho de 2018 sendo realizadas nesse formulário, tá? Uma vez que você tenha aí finalizado o seu relatório, né? Claro que esse exemplo aqui a gente está fazendo de maneira bem rápida e bem simples para que vocês tenham ideia do desenvolvimento no Power BI, tá bom? Relatório de satisfação. E isso aqui que eu usei foi uma caixinha de texto, tá bom? É interessante também nós fazermos aqui, por exemplo, só para dar um retoque final no nosso relatório, um gráfico de Gauge, um indicador com a nossa média geral de indicações, tá bom? Qual a probabilidade no valor e queremos uma média onde o máximo dessa média deve ser 10, não é isso? Então, ó, no eixo do medidor, o máximo eu vou colocar como 10. Então, ó, de 0 a 10, nós temos uma recomendação média de 9,38. Feito o nosso relatório, vamos, então, salvar. Ninguém salvou nada até então, né? Então, no desktop, como relatório de avaliação. E vamos publicar, tá bom? Publicar. Eu só tenho o My Workspace no momento, então vou publicar para o My Workspace, tá? Bom, antes de finalizar, eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade de mudar os temas também, tá? Para dar uma nova cara ao relatório. Eu vou escolher o tema aqui, deixa eu ver, o Bloom. E o tema Bloom, ele faz uma coisa bem interessante, que é a blocagem, olha, dos visuais. E uma técnica simples e muito eficiente, gente, de trazer visuais impactantes aí nos seus dashboards, é deixar um espaçamento entre cada elemento do seu relatório, tá bom? Para que fique claro onde começa e onde termina cada um dos elementos visuais, certo? E esse tema, o Bloom, ele já ajuda a que você conduza de maneira mais rápida isso, tá? Então, olha, o relatório já está com outra cara aí e vamos publicar novamente, certo? Ele vai pedir para salvar e pedir para substituir. Um ponto interessante, né, aproveitando a oportunidade, é que se eu vier na web olhar os meus relatórios agora, né, eu devo ter 2 relatórios, aqui o teste e o relatório de avaliações, ele ainda está, olha, todo azulzinho com branco. Somente quando eu publicar aqui novamente e substituir o relatório existente, é que ele vai ficar no layout anterior, tá bom? A versão web, ela sempre estará na última versão publicada, enquanto no desktop você edita e publica novamente para ter uma nova versão do seu relatório, tá? Bom, já que estamos aqui na web, eu já queria aproveitar para fazer o seguinte antes de finalizar esse vídeo. Uma vez que você esteja logado no powerbi.com, clique em Meu Workspace, você deverá vir em Relatórios para visualizar aquilo que você publicou. Uma vez que você esteja visualizando esse relatório, você tem um recurso bem interessante no Power BI Serviço, que é criar links públicos do seu relatório, tá? Disponibilizar esse relatório para outras pessoas, sem que elas tenham necessariamente conta no Power BI, certo?
No entanto, para isso, esse recurso tem que estar habilitado na sua conta, no seu ambiente, no seu domínio do Office 365, tá bom? Concluir aqui a publicação e relatório sendo visualizado, inclusive, já na nova versão. Para criar esse link, então, você vai aqui em Arquivo e aqui você tem o recurso Publicar na Web. Se esse botão não estiver aparecendo, você deve contactar o administrador do Office 365, porque esse recurso foi removido da sua conta. E uma outra coisa que pode acontecer é, nesse momento, você ter uma mensagem dizendo que você não pode criar links públicos e que você deve contactar o administrador do Office 365. Por padrão, a partir de fevereiro de 2020, todos os usuários eles são bloqueados para gerar links públicos, apenas se o administrador do Office 365 permitir isso, tá bom? Se você já venceu essa barreira, né, se você tem essa possibilidade de criar links públicos e se você está fazendo relatórios que de fato podem ser públicos, você pode então criar aqui um link público. E com esse link, olha, se eu abrir em outra aba, eu vou visualizar o relatório, navegar no relatório com interatividade e com todos os recursos que eu teria na versão, quase todos os recursos, na verdade, que eu teria na versão web logada do Power BI. O relatório carregou em um link público. Esse link eu posso mandar para qualquer pessoa na internet e ela vai conseguir visualizar no celular, visualizar no navegador, com interatividade, como a gente está vendo aqui. Olha, por exemplo, eu quero saber as avaliações de outubro de 2019, que a gente teve muitas avaliações, foi 9,32 nossa média, os custos avaliados foram esses, e assim sucessivamente, né? Então, 124 respostas aí, por exemplo, em julho de 2019, ok? Bom, então feito isso, uma outra coisa que eu gosto de fazer também, aproveitando o ensejo, é utilizar um portal chamado bit.ly para encurtar esses links, né? Links de relatórios públicos e facilitar a divulgação. O bit.ly é uma ferramenta gratuita, basta você vir aqui em criar links e, inclusive, olha, nomear o link do seu relatório. Deu certo, olha, então bit.ly aval teste é o link que qualquer pessoa pode estar com acesso à internet e vai visualizar esse relatório, tá bom? Bom, o nosso segundo passo foi esse, né? Desenvolver relatórios e publicar relatórios com o Power BI. E é isso, até mais. Tchau, tchau, bom dia, boa tarde ou boa noite.